OpenGL é uma biblioteca de rotinas gráficas para trabalhar em 2 ou 3 dimensões. Existem implementações de OpenGL para PC, Mac Unix e PowerPC. Entretanto, a maior vantagem na utilização é a rapidez, uma vez que os algoritmos cuidadosamente desenvolvidos e otimizados pela Silicon Graphics, líder mundial em computação gráfica e animação. O OpenGL não é uma linguagem de programação, é uma poderosa e sofisticada API, Application Programming Interface, para criação de aplicações gráficas 2D e 3D. Seu funcionamento é semelhante ao de uma biblioteca C, uma vez que fornece uma série de funcionalidades. Normalmente se diz que um programa é baseado em OpenGL ou em uma aplicação OpenGL, o que significa que ele é escrito em uma linguagem de programação que faz chamadas a uma ou mais bibliotecas OpenGL. Das implementações para PC, as mais conhecidas são as da Silicon Graphics e da Microsoft. Além do desenho de primitivas gráficas, tais como linhas e polígonos, OpenGL dá suporte à iluminação, colorização, mapeamento de textura, transparência, animação, entre outros efeitos especiais. Ao invés de descrever a cena e como ela deve parecer, quando se está usando OpenGL, é preciso apenas determinar os passos necessários para alcançar a aparência ou efeito desejado. O OpenGL pode ser portátil, pois não possui funções para geramento de janelas, interação com o usuário ou arquivos de entrada e saída. Cada ambiente, como por exemplo o Microsoft Windows, possui suas próprias funções para esses propósitos. Não existe um formato de arquivo OpenGL para modelos ou ambientes virtuais. O OpenGL também fornece um pequeno conjunto de primitivas gráficas para a construção de modelos tais como pontos, linhas e polígonos. A biblioteca Glue, que faz parte da implementação OpenGL, é que fornece várias funções para modelagem, tais como superfícies quadráticas, curvas e superfícies NURBS, No Uniform Ration B-Splines. É importante contextualizar o OpenGL com a relação das linguagens de programação e o ambiente operacionais. Independente da plataforma usada, uma API OpenGL segue a convenção de chamada da linguagem C. Isso significa que programas escritos em C podem facilmente chamar funções desta API, tanto porque estas foram escritas em C, como porque é fornecido um conjunto de funções C intermediárias que chamam funções escritas em um assembler ou outra linguagem. Resumindo, para utilizar OpenGL e Glut com ferramentas Microsoft, no caso MS Virtual C++ 6.0, é necessário fazer o download e instalar a biblioteca Glut, criar um projeto para linkar as bibliotecas necessárias para o programa, incluir os headers adequados. Todos os nomes das funções OpenGL seguem uma convenção que indica de qual biblioteca a função faz parte, e frequentemente quantos e que tipos de argumentos a função tem. Todas as funções possuem uma raiz, que representa os comandos OpenGL, que correspondem às funções. Por exemplo, a função gcolor3f possui color como raiz. O prefixo gl representa a biblioteca gl e o sufixo 3f significa que a função possui 3 valores de ponto flutuante como parâmetro. Resumindo, todas as funções OpenGL possuem o seguinte formato: prefixo biblioteca, comando raiz, contador de argumentos operacional, tipo de argumentos opcional. O OpenGL fornece também um conjunto de comandos poderosos, mas primitivos. Portanto, todas as rotinas de desenho de alto nível devem ser elaboradas em funções desses comandos. Sendo assim, foram desenvolvidas algumas bibliotecas para simplificar a tarefa de programação. Este, então, é um programa simples que desenha um quadrado em uma janela Glut. Esse código é baseado em glrect.c. Ele está disponível no livro OpenGL Super Bible, em sua segunda edição.
Como vocês podem ver, ele usa uma função callback chamada para fazer o desenho. Depois, com o GL Clear, ele limpa a janela de visualização com a cor de fundo especificada. Embaixo disso, ele especifica que a cor corrente é vermelha. Depois, ele desenha um quadrado preenchido com a cor corrente. Depois desse bloco de códigos, lá em GL Flush, ele executa os comandos OpenGL. Void inicializa void, inicializa os parâmetros de renderização. Depois define a cor de fundo da janela de visualização como preta. E então cria este quadrado. O GL ele também fornece suporte para desenhar linhas, pontos e polígonos. Com apenas algumas primitivas simples, tais como pontos, linhas e polígonos, é possível criar estruturas complexas. Em outras palavras, objetivos e cenas criadas com OpenGL consistem em simples primitivas gráficas que podem ser combinadas de várias maneiras. Portanto, OpenGL fornece ferramentas para desenhar pontos, linhas e polígonos que são formados por um ou mais vértices. Neste caso, é necessário passar uma lista de vértices, o que pode ser feito entre as duas chamadas de funções OpenGL, GLBegin, GLEnd. O argumento para GLBegin determina qual objetivo será desenhado. No exemplo fornecido por Hill 2000, para desenhar 3 pontos pretos foi usada a seguinte sequência de comandos: GLBegin, GLPoints, GLColor 3F, GLVertices. Em GLColor ele define a cor que vai ser renderizada. GLVertices define o tamanho do vértice de cada ponto. Para desenhar outras primitivas, basta colocar GLPoints. É importante contextualizar que o OpenGL, com relação às linguagens de programação e aos ambientes operacionais, independente da plataforma usada e também da linguagem, as rotinas de exibição de objetos OpenGL são sempre iguais. O que difere o uso de OpenGL em uma plataforma Unix ou PC, ou em ferramentas como Delphi, CBuilder, Borderlands C, Visual C ou Visual Basic. O que difere o uso de OpenGL em uma plataforma Unix ou PC, ou em ferramentas como Delphi, CBuilder, Borderlands C, Visual C ou Visual Basic, é a forma de inicializar e integrar a biblioteca OpenGL em cada linguagem e a forma de definir em que janela ou parte dela a imagem será exibida. Como a tarefa de integrar OpenGL a uma linguagem nem sempre é trivial, existem diversas ferramentas ou bibliotecas para este fim, especialmente para Delphi e Visual Basic. Essas ferramentas são componentes ou ACX, que encapsulam a OpenGL e tornam mais fácil a integração com essas linguagens. Com o OpenGL, nós possuímos o Glut, que é uma outra forma de integrar outras linguagens de programações juntos ao OpenGL. Ele é uma livraria utilitária, criada pela Silicon Graphics, e trata-se de uma API de funções que permite, entre outras coisas, criar janelas, ler o teclado e o mouse e criar menus de opções. Existem versões padronizadas de Glut para DOS, Windows, Linux, Mac OS e para a maioria das plataformas Unix. A grande vantagem do uso da Glut é que ela permite o uso de todas as funções gráficas OpenGL e ainda torna padronizado o acesso a características específicas de cada ambiente de janelas. OpenGL em si. A forma mais comumente usada atualmente para integrar OpenGL à linguagem de programação C é o uso da biblioteca Glut, GL Utility Library. Possuímos o Glue, que contém várias rotinas que utilizam os comandos OpenGL de baixo nível para executar tarefas como, por exemplo, definir as matrizes para a projeção e orientação da visualização e fazer renderização de uma superfície. Essa biblioteca é conhecida como parte de cada implementação de OpenGL. Essas funções usam o prefixo glue. Temos também o Glut, que é um toolkit, uma caixa de ferramentas independente de plataforma, que inclui alguns elementos GUI, Graphical User Interface, tais como pop-up e suporte para joystick. Esta biblioteca, escrita por Mark Kilgard, não é de domínio público, mas é de graça. O seu principal objetivo é esconder
a complexibilidade das APIs dos diferentes sistemas de janelas. As funções desta biblioteca usam o prefixo GLUT. Além do GLU e do GLUT, temos também o FSG, Fahrenheit Exim Grep. É um toolkit orientado a objetos e baseia-se em OpenGL, que fornece objetos e métodos para a criação de aplicações gráficas em 3D. FSG, que foi escrito em C++ e é separado de OpenGL, fornece componentes de alto nível para a criação e edição de cenas 3D, e a habilidade de trocar dados em outros formatos gráficos. Recapitulando, OpenGL é uma máquina de estados, e é possível colocá-la em vários estados, ou modos, que não são alterados, a menos que uma função seja chamada para isto. Por exemplo, a cor corrente é uma variável de estado que pode ser definida como branco. Todos os objetivos, então, são desenhados com a cor branca, até o momento em que outra cor correspondente é especificada. Este é um programa OpenGL simples que abre uma janela GLUT. No void desenho ele chama o callback para fazer o desenho. O clear limpa a janela, o flush executa os comandos. Depois ele inicializa, define a cor de fundo, que vai ser o branco, e faz uma função de callback chamada quando o tamanho da janela é alterado. Depois disso ele estabelece a janela de seleção, e então inicializa o sistema de coordenadas. Depois disso chegamos finalmente no programa principal, que define as cores e define a cor que depois vai ser alterada. Este programa, como mostrar na figura, apenas exibe um quadrado azul e vermelho numa janela com fundo preto. E nisso é usado o glines. Glines exibe uma linha a cada dois comandos glvertex. Gline loop exibe uma sequência de linhas conectando os pontos definidos porg lvertex e ao final liga o primeiro como último ponto. Gline strip exibe uma sequência de linhas conectando os pontos definidos porg lvertex. glquads exibe um quadrado preenchido conectando cada 4 pontos definidos por glvertex. Triangles exibe um triângulo preenchido a cada 3 pontos definidos por vertex. O OpenGL possui transformações geométricas que são usadas para manipular um modelo, isto é, através delas é possível mover, rotacionar ou alterar a escala de um objeto. A aparência final da cena ou do objeto depende muito da ordem na qual essas transformações são aplicadas. A biblioteca OpenGL é capaz de executar transformações de translação. Translação é feita através da função glTranslatef, tx, ty e tz, que pode receber 3 números float ou double, glTranslated, como parâmetro. Neste caso, a matriz atual é multiplicada por uma matriz de translação baseada nos valores dados. Ele também usa a rotação, que é feita através da função glRotatef, que usa ângulo xyz, que pode receber 4 números float ou double como parâmetro. Neste caso, a matriz atual é multiplicada por uma matriz de rotação de ângulo, graus ao redor do eixo definido pelo vetor xyz no sentido anti-horário. Depois disso, ele usa a escala, que é feita através da função glscalef, ex, ey e z, que pode receber 3 números float ou double como parâmetro. Neste caso, a matriz atual é multiplicada por uma matriz de escala baseada nos valores dados. O código a seguir utiliza as funções glpushMatrix e glpopMatrix. As funções glpushMatrix e glpopMatrix são usadas para que essa transformação não seja aplicada no modelo cada vez que ele é redesenhado. O código a seguir é um código simples que desenha um retângulo na tela preta. É possível criar um laço que continuamente altera as coordenadas do objeto antes de chamar a função desenho. Isso daria a impressão de que o quadrado se move na janela. Porém, a biblioteca GLUT fornece a possibilidade de registrar uma função callback que torna mais fácil o processo de fazer uma simples animação. A função
gluttimerfunc pega o nome da função callback que deve ser chamada e o tempo que ela deve esperar antes de chamar a função. Aqui temos um código simples que mostra a animação de um quadrado em uma janela glut. A função no código gluttimerfunc33timer1 estabelece a função timer previamente definida como a função callback de animação. Seu protótipo é void gluttimerfunc. Esta função faz a glut esperar milissegundos antes de chamar a função func. É possível passar um valor definido pelo usuário no parâmetro valor. Como essa função é apenas esperada apenas uma vez, para se ter uma animação contínua, é necessário reinicializar o timer novamente na função timer. Com isso temos o void timer, que é a função chamada pela gluttimerfunc. No exemplo, as variáveis utilizadas para determinar a posição do retângulo são atualizadas nessa função. Antes de prosseguir com a descrição das funções, é necessário explicar o funcionamento do double buffering, que é uma das características mais importantes em qualquer pacote gráfico que está disponível na Glut. Double buffering permite que seja exibido na tela enquanto está sendo realizado o rendering em um off-screen buffer. Então, um comando dswap coloca a imagem na tela instantaneamente. Isto é útil principalmente por dois motivos. Alguns desenhos complexos podem levar um certo tempo para serem feitos, e não é desejado que cada passo da composição da imagem seja visível. Então, é possível compor uma imagem e exibi-la somente depois de completa, de maneira que o usuário nunca vê uma imagem parcial, pois ela é exibida somente quando está pronta. No caso de uma animação, cada quadro ou frame é desenhado no off-screen buffer e é exibido rapidamente depois de pronto. Com isso temos também o Glut Init Display Mode, que foi usada para trocar o modo de exibição de Glut Single para Glut Double. Isso faz com que todo o rendering seja feito em um off-screen buffer. E depois Glut Swap Buffers, que é utilizado no lugar de glFlush, porque quando é feita a troca de buffers, é realizada implicitamente uma operação de flush. Esta função continua fazendo flush mesmo que o programa esteja executando no modo single buffer, porém com uma qualidade bastante inferior. Então aprendemos, resumidamente, que o OpenGL é uma biblioteca de rotinas gráficas, que possui um conjunto de comandos poderosos e que é uma máquina de estados. Ela foi criada pela Silicon Graphics e foi criada a partir da linguagem C. O OpenGL em C utiliza a biblioteca Glut para puxar os comandos para que os APIs não fiquem tão complexos para o programador. E é isso. Até a próxima. Aqui quem fala é Uniguzin Enterprise.